Olá pessoal, professor Rafael aqui e hoje eu vou falar sobre web design. A internet é um meio de comunicação entre computadores que foi desenvolvido com a meta de conectar vários computadores ao redor do mundo entre si para poder compartilhar informações. Para facilitar esse compartilhamento, foi desenvolvido o sistema de sites, onde através de endereços é possível compartilhar informações visuais, como textos, imagens, vídeos. E esses conteúdos eles podem ser publicados, compartilhados basicamente de duas formas, que é através do sistema aberto, que é um sistema público, onde qualquer pessoa que tiver o endereço consegue acessar aquela informação específica. E nós temos o tipo de conteúdo fechado, em que a pessoa só vai conseguir acessar determinada informação, determinada página de um site, se ela tiver um usuário, uma senha ou algum código secreto que vai habilitar a visualização daquele documento específico. A ideia é que todo o conteúdo que ele é publicado na internet, automaticamente ele vai ter um endereço que vai ser usado para o acesso. E esse endereço em inglês é chamado de link ou hiperlink ou pelo termo de URL. Aí na tela nós temos um exemplo de uma URL, que no caso seria esse receitasmalucas.com.br/doces, que seria uma pasta, /bolochocolate.html, que seria o documento em si, o documento que carrega as informações sobre essa possível receita de bolo de chocolate. Um site ele é composto por várias telas, várias páginas, e cada página carrega uma informação específica. E essa informação ela pode ser de vários tipos, como por exemplo, ela pode ser texto, ela pode ser uma imagem, ela pode ser vídeo ou ela pode ser qualquer outro tipo de arquivo, como de repente um arquivo compactado zip, pode ser uma MP3, que no caso seria uma música, pode ser qualquer tipo de formato. Quando você coloca algum conteúdo na tela e esse conteúdo ele não pode ser apresentado em tempo real na própria tela, no próprio site, você cria automaticamente a opção para o usuário poder fazer o download daquele arquivo da internet para o seu computador. Basicamente qualquer tipo de arquivo ele pode ser disponibilizado em um site na internet. A grande questão é o tamanho do arquivo. Se o arquivo ele tiver um tamanho muito elevado, o processo de envio, que seria o upload, ele pode ser bastante demorado. E da mesma forma o processo de recebimento pelo usuário, que seria o download, também será mais demorado ainda. Tudo vai depender da conexão de internet do usuário final. Um site ele pode ter quantas páginas for necessário ter. Isso não implica em nada o carregamento da página, já que cada tela é carregada individualmente em momentos diferentes. Então um site composto por 100 páginas não vai deixar ele mais pesado, a não ser que o usuário abra as 100 páginas ao mesmo tempo. Para o usuário conseguir acessar essas várias páginas, é necessário que o site disponibilize um menu, uma tela onde o usuário pode clicar na página que ele quer abrir naquele momento. Uma maneira fácil de compreender isso é fazer uma analogia com o livro, em que nós temos uma capa, que seria a folha de rosto, onde nós temos ali uma tela com algumas informações básicas sobre o conteúdo que o usuário vai encontrar lá dentro, que geralmente tem que ser uma tela informativa, bem agradável aos olhos, que incentive a pessoa a acessar e continuar abrindo as páginas lá de dentro. E nós temos que ter um sumário, um índice, onde teria a relação de tudo que o usuário vai encontrar dentro daquele site. Não faz sentido você ter um site onde existem páginas que não são disponibilizadas em nenhuma outra. Ou seja, sempre para você abrir a página B e C, é necessário antes você ter acessado a página A, já que a A vai ligar a B e C. Aí na tela eu coloquei um exemplo de um site, por exemplo, da padaria do Seu Zé, onde nós temos basicamente 4 páginas, sendo que a primeira seria a página de entrada, que é a primeira página que vai ser aberta quando o usuário entrar, por exemplo, em padariadoseuZé.com.br. Nós temos outras 3 páginas, que seria a página sobre a história da empresa, uma outra página onde temos a relação dos produtos e serviços da padaria e uma 4ª página sobre o contato, as formas de contato com a empresa, com telefone, redes sociais, etc. Para o usuário poder acessar as páginas de história, produtos e contato, é necessário que o usuário antes tenha acessado a página de entrada, a página inicial, já que ela vai ser uma espécie de ponto de partida para o usuário poder navegar e todo o conteúdo que aquele site disponibiliza. Um site ele é composto por várias páginas e cada página ela é feita através de códigos, através de uma linguagem estruturada de programação. A linguagem mais básica para se desenvolver um site é chamada de HTML, que em português significa Linguagem de
marcação de hipertexto. Essa linguagem HTML ela é a mais antiga e dessa forma ela é também a mais simples para se desenvolver uma página teste. Apesar de ser uma linguagem básica, é necessário ter conhecimento prévio para utilizar os códigos de forma correta, visto que cada código diferente traz uma função diferente à página e uma única vírgula, um ponto, um símbolo errado vai tornar toda a página inutilizável. Um profissional que trabalha com a parte de criação de sites recebe o termo de web designer. E essa área, essa profissão, ela se divide basicamente em dois grupos. Designer, em que o profissional ele é mais focado na área de criação gráfica, parte gráfica, edição de fotografia, edição de imagens, que cuida mais da parte estética de um site, cores, estilos, fontes. Desenvolvedor, que trabalharia diretamente com a parte de código para criar mais funções ao site. Importante comentar também que a HTML não é a única linguagem para se fazer sites, ela é a mais antiga, ela é a mais básica, porém ela trabalha com outras linguagens, como por exemplo o CSS, o PHP, o JavaScript, o banco de dados em SQL. Então HTML sozinho ele faz páginas simples, para ter uma página mais encorpada, com mais sistemas, mais funções, mais possibilidades, é necessário que o usuário tenha conhecimento em outras linguagens de codificação, de programação para a área de internet. Uma pessoa que ela tem amplo conhecimento nas duas áreas, design e programação, ela tende a conseguir boas oportunidades no mercado de trabalho. Mas geralmente é difícil uma pessoa que se dê bem nas duas áreas. Ou a pessoa é focada mais na parte de design ou na parte de programação. Relativo a esses termos de profissional, importante você não confundir web design com web designer. Web design é o termo da profissão. Por exemplo, eu trabalho na área de web design. Outra coisa é você falar que, eu sou web designer há 5 anos. Também é importante não confundir uma pessoa que trabalha com design gráfico com web design. Design gráfico trabalha com artes em geral. Já o web design trabalha com artes focado na parte de sites, conteúdo para a internet. Codificação básica. A linguagem HTML se divide basicamente em duas partes, que é a tag de abertura e a tag de fechamento. Tag é o termo em inglês que representa o código HTML, o código da função da linguagem que está sendo utilizada. Cada tag tem uma função específica. Aqui na tela eu coloquei um exemplo ilusório, um exemplo teórico sobre uma função de uma tag, né? Então eu tenho a tag de abertura, que seria o piscar texto. Aí eu tenho o conteúdo que vai aparecer na tela, que seria a frase vontade de pudim. E nós temos o fechar piscar texto, que seria o encerramento da tag. Ou seja, tudo que ficar entre o abre e o fecha piscar texto é o que iria sofrer o efeito em si. A linguagem HTML, como ela é muito antiga e muito extensa, ela tem várias tags. Cada tag tem sua função distinta. Aqui na tela eu coloquei um exemplo de um esqueleto básico em HTML, que seria uma estrutura básica que qualquer web designer que se preze deveria saber de cor. São apenas 9 linhas de código que, ao serem compiladas e abertas em um navegador de internet, o usuário conseguiria ter o seguinte resultado como na tela, em que o cabeçalho lá no topo do navegador apareceria o título do site e o conteúdo, ou seja, o que iria aparecer dentro da página em si seria Olá Mundo. Nós vamos falar sobre cada uma dessas tags e suas funções logo mais. A logística para se criar um site é bem simples. O primeiro ponto que a gente tem que levantar é aonde que vão ficar os arquivos, as páginas que nós vamos inicialmente fazer no nosso computador. Então é interessante a gente escolher uma pasta, algum local, num pendrive, na área de trabalho, na pasta documentos, em qualquer lugar que seja, e criar uma área, uma pasta específica que vão ficar todos os arquivos que compõem o nosso site. A segunda etapa é definir o programa que nós vamos utilizar para poder criar as páginas em si, que é trabalhar com a mão na massa, desenvolver o código. A codificação é que vai determinar o que é que vai aparecer para o usuário, então é uma parte extremamente fundamental. E a terceira e última etapa desse ciclo básico seria definir o navegador de internet, que vai ser o programa que vai executar as páginas que nós criamos na etapa 2. Ou seja, a terceira etapa, ela depende das etapas 2 e 1 dessa tela. Falando sobre o armazenamento ele pode ser feito, como eu disse agora há pouco, em qualquer sistema, em qualquer computador. Inclusive dá para você desenvolver sites em HTML em computadores extremamente antigos ou utilizando outros sistemas operacionais,
como o próprio Android ou Linux. No caso da aula de hoje, estamos focando mais para o sistema Windows, que é o mais usado. O site inicialmente ele é desenvolvido no computador e uma vez que ele está previamente pronto ou apto para uma etapa de testes, ele pode ser enviado para um servidor de arquivos, no caso uma hospedagem, para ele ser testado online em outro aparelho. No caso, eu posso fazer no meu computador, mandar para a internet e testar o site no meu celular. Então o computador aqui dessa tela ele representa a unidade local, aonde o usuário vai desenvolver inicialmente o site. E o segundo item é o internet, o servidor. Lembrando que servidor é um computador geralmente de grande porte, com bastante potência de processamento, voltado à área de internet. Geralmente ele armazena, processa e disponibiliza informação. Nesse exemplo, o servidor ele representa o local onde o site vai ficar alocado virtualmente, que seria a nuvem, a internet. Desenvolvimento é a etapa de colocar a mão na massa, desenvolver o site, desenvolver as linhas de código que vão dar a função ao site, vai fazer ele ser criado. A gente pode comparar essa parte de codificação como se fosse as linhas de uma receita de bolo, em que cada etapa ela é fundamental para o bolo dar certo. É possível desenvolver usando o próprio bloco de notas que já vem com o Windows. Só que como ele é um programa extremamente simples, ele acaba dificultando muito esse processo de criação. Existe um outro programa também bem interessante, bem profissional, chamado Sublime, mas no caso nós vamos usar um programa chamado Notepad++, que ele é extremamente simples, gratuito, bem leve, funciona em basicamente qualquer sistema operacional, inclusive no Linux, então é o programa que eu recomendo. Importante comentar que existem programas muito superiores ao Notepad++, como por exemplo o programa Dreamweaver. A empresa Adobe durante muitos anos ela focou muito em programas para desenvolvimento web, como por exemplo o programa Firefox e o Muse. Infelizmente o programa Fireworks e Muse eles foram descontinuados, o que significa que a Adobe não atualiza mais esses programas, mas eles continuam funcionando e disponíveis na internet. Importante comentar também que, por padrão, todos os programas do pacote Adobe eles são pagos. Por isso, na aula de hoje, vamos usar o Notepad++ e não o Dreamweaver. E a última etapa daqueles 3 itens, vamos falar agora sobre a parte da execução, que seria um programa que vai interpretar todos aqueles códigos do arquivo HTML e transformar isso em algo visual para o usuário poder ler e interagir. Aqui na tela eu estou colocando os 3 principais navegadores hoje em dia, focado no ambiente Windows, que é o Google Chrome, o Mozilla Firefox e o Microsoft Edge. Importante comentar que o Edge está sofrendo uma nova atualização. A ideia é que o Microsoft Edge, agora de 2020, ele usa a mesma estrutura do Google Chrome. Dessa forma, a Microsoft garante que o Edge atual ele está tão rápido, tão eficiente como o próprio Chrome. Vale relembrar que o Internet Explorer, que é um navegador extremamente antigo, ele ainda consta, ele ainda existe no ambiente Windows 10. Só que como ele é um programa que ele parou de ser atualizado, porque ele foi transformado no Microsoft Edge, ele não é usado mais hoje em dia, ele não tem mais a sua relevância na área de web design. Por isso que alguns sites modernos, eles não funcionam corretamente no Internet Explorer. Mas existem alguns sites do governo ou sites que pararam no tempo que só funcionam corretamente no próprio Internet Explorer. E é por conta disso que o Windows 10 ainda traz consigo esse navegador antigo e defasado. Então, resumindo as 3 etapas que nós vamos ver em seguida na prática, nós temos o primeiro item, que seria definir o local onde o nosso site vai ser criado no computador. A segunda etapa seria escolher qual programa que nós vamos utilizar para poder desenvolver as páginas, fazer a parte de codificação. E a terceira etapa é escolher qual o navegador que nós vamos fazer a visualização do site, ou seja, fazer os testes para ver como o nosso site está ficando, relativo a cores, estilos, estética em geral. Muito bem, pessoal, então vamos agora para a parte prática. Primeira etapa é relembrar aqueles 3 conceitos. Eu tenho que pensar agora aonde que o projeto vai ser gravado no meu computador, que programa que eu vou usar para trabalhar na codificação e aonde que eu vou testar a página que eu criei, qual navegador de internet. Então, vou definir aqui um local, no caso eu vou vir aqui no explorador de arquivos, que é o Windows Explorer, Vou vir aqui, por exemplo, na pasta Documentos. E dentro da pasta Documentos eu vou criar aqui um projeto. Vou vir aqui em Novo, Pasta. E vou criar aqui, por exemplo, uma pasta chamada Projeto Site. Então eu já tenho aqui um local definido aonde que eu vou salvar
os arquivos que eu vou usar nessa primeira aula de web design. Agora tenho que definir qual programa que eu vou utilizar e, como eu disse anteriormente, aqui nessa aula, vou usar o programa chamado Notepad++. Vou abrir aqui meu navegador de internet e aqui no campo de busca eu vou buscar pelo programa Notepad++. Ó, o primeiro site que ele já traz aqui já é o site oficial, Notepad-+++, plus em inglês, né? De inglês para português significa mais. Então, vou entrar aqui no site. Ele já vem automaticamente aqui na aba Download, então eu posso escolher aqui qual versão eu quero pegar. No caso eu quero pegar a versão mais recente, que é esse 7.8.6. Vou vir aqui no botãozinho verde, Download. E ele vai perguntar para mim aonde que eu quero salvar. Eu vou salvar na minha pastinha do projeto mesmo. Projeto Site. Salvar. Ok. Download finalizado. Agora eu vou executar o instalador. Vou dar um clique sobre ele. Ele vai perguntar para mim qual idioma que eu quero salvar. Vou clicar aqui em português brasileiro. Próximo. Próximo. Aqui é o local onde ele vai instalar o programa. Eu vou definir a pasta local mesmo, Program Files, que é arquivos de programas. Aqui eu só vou garantir se está marcada a opção Brazilian Portuguese. Está, ótimo. Próximo. Aqui no caso é o idioma do programa. Então, próximo. Se eu quero criar uma atividade de trabalho, no caso aqui não há necessidade, clicar aqui em instalar. O programa ele instala rapidinho. Se eu quero executar o programa agora ou depois, eu vou deixar para executar agora. Concluir. Maravilha, programa instalado com sucesso. Importante comentar que por padrão ele vem com essa estética, essa aparência de código, né? Tela branca, igual o bloco de notas do Windows. E a gente pode mudar isso. Para mudar a gente vem aqui em cima em configurações, configurador de estilos. Aqui em selecionar tema, eu posso escolher o tema que me agrada mais. Eu vou clicar nesse Bespin aqui e com o teclado aqui com a setinha para baixo, eu posso escolher aqui qual tema de cores me agrada mais. Isso não interfere em nada a qualidade do site. Isso aqui é uma parte estética do programa, não tem interferência direta para o resultado do site. No meu caso aqui eu vou manter essa configuração, esse Zenburn, depois eu mostro para vocês de outras formas. Clicar aqui em salvar. Beleza? E aqui ele já veio já com uma tela com alguns textos relativos a essa versão atual do Notepad++. Tá? Isso aqui é conteúdo informativo, eu não quero, então eu posso vir aqui nesse xizinho vermelho e clicar em fechar, beleza, ele automaticamente vai criar aqui uma tela branca para eu trabalhar. Esse New One significa que é uma tela vazia para eu começar a desenvolver. Para a gente poder trabalhar agora com a parte de código, né, nessa primeira etapa, nessa primeira fase de conhecimento, é necessário a gente lembrar aquele slide, aquela tela relativa à estrutura básica de uma página HTML, que são essas informações que estão aqui na tela. A primeira linha que a gente pode perceber é esse exclamação doctype HTML. Esse doctype tem como função instruir o navegador de internet que os códigos que vão vir a seguir são do tipo HTML. Então o navegador ele consegue de forma prática e rápida entender que todos os códigos, cada tag que ele vai encontrar a seguir, primariamente será do formato HTML, então o navegador consegue já se preparar. A seguir da linha doctype nós temos aqui o abre HTML, que tem basicamente a mesma função do doctype, significa que tudo que está entre esse abre HTML e esse fecha HTML são códigos, são tags da linguagem HTML. Então aqui é que começa a receita do bolo, por assim dizer. Dentro do HTML nós temos as duas tags, abre e fecha head. Head significa em português cabeçalho, que são informações que vão ser usadas no site, mas não necessariamente vão aparecer dentro do navegador. Vai aparecer de alguma forma externa,
que é o caso aqui da tag Title, que é o título do site, que é a informação que vai aparecer aqui na aba do navegador, no caso aqui utilizando como exemplo o Google Chrome. Então, o que a gente colocar aqui entre esse abre e fecha title vai ser o título do site, por exemplo, Padaria do Seu Zé. Fora do cabeçalho, logo abaixo da cabeça, nós temos o body, que é o corpo. Aqui, tudo que a gente colocar dentro desse abre e fecha body é o conteúdo que vai ser carregado dentro da página de internet, que no caso aqui, desse exemplo, é a frase Olá Mundo. Então vamos colocar aqui essa estrutura na prática aqui dentro do Notepad++. Maravilha, terminei aqui a codificação, deu 9 linhas de código. Agora, se eu comparar essa tela com aquela de exemplo aqui do slide, eu vou perceber que existe essa divisão de conteúdo relativa a esse espaçamento. A ideia desse espaçamento é trabalhar com um sistema visual de hierarquia. Isso representa que a tag title, ela pertence à head, por isso que ela está um pouco à direita, para mostrar esse sistema de pertencer. Então, title pertence a head, e head, como ele está um pouco à direita de HTML, significa que head pertence a HTML. Da mesma forma que esse Olá Mundo, ele pertence a tag body, então ele está um pouco à direita. E body, ele pertence a HTML, da mesma forma que body está na mesma linha que head. Então representa que tanto head como body, eles têm a mesma linha de hierarquia, só que ambas pertencem a HTML. Para a gente poder fazer esse espaçamento, a gente vai ter que usar o botão Tab do teclado. Então o que eu vou fazer aqui? Eu sei que todo este conteúdo, da linha 3 até a linha 8, ele pertence a HTML, que é a linha 2 e acaba na linha 9. Então eu seleciono as linhas que eu vou trabalhar com hierarquia e vou vir aqui no meu teclado e apertar o botão Tab. E ele vai jogar um pouco à direita. Agora eu venho aqui em Title, venho aqui no comecinho e aperto Tab para empurrar à direita. E da mesma forma aqui na frase que pertence a body, também eu vou apertar Tab para jogar ele à direita. Agora eu vou salvar esse meu projeto porque ele já está apto para eu poder fazer um teste. Então o que eu vou ter que fazer? Vir aqui em cima em Arquivo, Salvar Como. A gente sempre usa essa função Salvar Como quando é a primeira vez que você vai salvar uma atividade no seu computador. Ele vai perguntar para mim aonde que eu quero salvar. Ele veio aqui para uma pasta do Notepad++, que é onde o programa foi instalado. Eu não vou usar essa, eu vou escolher aquela pasta que eu criei agora há pouco. Vou vir aqui em Documentos, Projeto Site. Aqui vai ter um instalador, ignoro esse arquivo. E aqui embaixo eu vou colocar, por exemplo, o nome do arquivo, como aula1.html. Eu vou ter que colocar esse .html para falar para o Notepad++ que esse arquivo que eu criei é do formato HTML. E na hora que eu abrir esse arquivo, automaticamente ele já vai abrir com algum navegador que está instalado no meu computador. Então eu vou ter que colocar esse formato de arquivo quando eu vou salvar o meu arquivo no formato HTML pela primeira vez na máquina. Então eu vou clicar aqui em salvar. E perceba que ao clicar em salvar, automaticamente algumas tags aqui eles mudaram de cor. Para facilitar a visualização, eu vou vir aqui de novo em configurações, configurador de estilos, e aqui desse ZenBurn eu vou colocar o Bespin. Bespin geralmente deixa as cores mais vivas para facilitar a compreensão. Relembrando, tá? Essa parte gráfica aqui, essas cores e estilos, é só para facilitar a vida do programador para desenvolver a página. Isso aqui não interfere em nada o resultado final do site. Disquete azulzinho aqui representa que o arquivo ele já está salvo, tá? Não fiz nenhuma modificação. Se por acaso eu mudar aqui, tem uma exclamação só, eu vou colocar mais duas. Perceba que ao fazer uma modificação, aqui no arquivo ele mudou para vermelho. O que isso significa? Que eu fiz uma modificação nesse arquivo, aula1.html, porém eu ainda não salvei essa modificação no arquivo. Se eu quiser salvar essa modificação, eu posso vir aqui em Arquivo e Salvar, ou dar o atalho de teclado Ctrl+S, ou vir aqui nesse disquetinho azul
salvar, ficou azul, significa que ele gravou na máquina as modificações que eu fiz em cima deste arquivo. Beleza. Agora, se eu vier aqui na pasta projeto site, eu vou ter aqui o arquivo aula1.html. Perceba que o arquivo até então ele está extremamente pequeno. Se eu der 2 cliques aqui, ele vai abrir o meu navegador de internet. No caso aqui ele está perguntando para mim qual navegador que eu quero utilizar. No caso eu quero usar o Google Chrome. Vou até marcar aqui essa opção, ó. Sempre usar este aplicativo, este programa para abrir arquivos.html. Dou um OK. Maravilha. O título que eu coloquei lá e o conteúdo da frase que eu desenvolvi. Então, essa primeira etapa aqui deu tudo certo. Bom, pessoal, para esse vídeo não ficar muito extenso, eu vou encerrar a aula por aqui. Pretendo fazer ainda mais alguns vídeos para explorar melhor todas as funcionalidades que o HTML possui. Aqui na tela eu coloquei alguns itens que a gente vai ver nas próximas aulas, como por exemplo formatação de texto, que seria mudar a aparência do texto, dividir em blocos, colocar negrito, itálico, mudar de cor, inserir imagens e editar o tamanho das imagens. Às vezes você coloca uma imagem muito grande e você quer redimensionar ela na tela, veremos isso. Inserir vídeos, inclusive vídeos do YouTube, dá para colocar isso no nosso site. Criação de tabelas, a ideia das tabelas é organizar as informações em colunas e linhas, é bem interessante. Criar múltiplas páginas e criar hiperlink para poder fazer a ligação entre uma página e outra. Da página A você conseguir acessar a B, criar um link para você conseguir abrir uma conta no Insta, abrir uma página de internet externa de qualquer tipo. E também veremos a parte mais interessante, que é colocar o nosso site online, ou seja, pegar tudo que a gente fez que está localmente no nosso computador, no nosso Windows, e colocar ele disponível na internet para você conseguir acessar do seu tablet, poder mandar o link do seu site para alguém, para ele ficar público entre as pessoas que você quer divulgar esse seu material. Bom, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da matéria de hoje. Não esqueça de fazer as atividades online. Qualquer dúvida, entre em contato comigo ou pelos comentários ou participando das lives. Um grande abraço, saúde e namastê.